Vamos começar a mentalizar os companheiros espirituais que estão aqui, esperam de nós o estudo, para que nós possamos cada vez mais sermos melhores ferramentas, errar menos e servir mais. E por isso nós pedimos proteção e amparo da espiritualidade para o nosso estudo, proteção dos mentores da casa, proteção do nosso Mestre amado Jesus, que é Mestre que nos ensinou que nós precisamos nos instruir, e pedimos a proteção do nosso Pai que está nos céus, em toda parte, porque nada acontece sem que Ele permita e saiba. Então que Deus nos abençoe durante esses momentos em que nós vamos estudar a doutrina espírita. Que assim seja. Bom, gente, o nosso tema da noite é oração. A oração é muito importante para nós mantermos o nosso equilíbrio, para nós ajudarmos na manutenção do equilíbrio do lugar onde nós estivermos trabalhando, na sala que nós estamos, para nós ajudarmos na manutenção do equilíbrio dos nossos irmãos espirituais que se encontram em sofrimento. Então, assim, a oração praticamente é o remédio que nós podemos oferecer com o nosso coração para que a espiritualidade faça uso e alivie aqueles que precisam do alívio. Para nós falarmos de oração, que é o tema da noite, nós vamos nos basear em 3 livros. Nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns e no Livro Desobsessão. Como o tempo é curto, não dá para a gente falar extensamente de cada um deles. Então, daquilo que nós vimos aqui, eu vou passar para vocês aquilo que é mais importante que a gente saiba sobre a oração. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Allan Kardec trata especificamente de preces, de orações. E aí Allan Kardec nos explica que, os espíritos nos explicam que este trabalho aqui não se refere a preces como uma receita. Não tem receita para você fazer prece. Então, se alguém falar para você qual é a receita, como é que eu tenho que orar, como é que eu tenho que rezar, não existe uma receita, não existe um formato fechado. O que existe aqui no Evangelho? Porque o capítulo trata de várias preces por várias finalidades, inclusive por médium, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões doutrinárias da casa de maneira geral. Trata de preces para nós mesmos, porque nós já estudamos que é preciso que nós façamos prece para equilibrar o nosso espírito, para chegar aqui harmonizado, para poder servir melhor. Então, existem várias formas de prece aqui. Essas preces são apenas porque existem pessoas que têm dificuldade de fazer uma sistematização do pensamento. Como essas pessoas têm dificuldade de saber aquilo que ela deveria pedir na prece, por exemplo, então tem alguns modelos aqui. Não que você precise decorar, porque principalmente é bom a gente entender que a prece só vale alguma coisa se ela for de palavras sinceras, do coração, que o seu pensamento esteja carregando aquilo que você está dizendo. Senão ela não vale nada, ela não vai servir, ela não tem finalidade, porque ela não passa de ruído, segundo as palavras aqui do Evangelho. Então, os espíritos dizem que forma não é nada, segundo o Evangelho. Pensamento é tudo. E dizem para nós orarmos cada um segundo nossas convicções e o modo de que mais nós nos tocamos na hora de falar. Então não tem um modelo para você seguir, tem que ser alguma coisa que você sinta profundamente. Dizem aqui também que não existem fórmulas e que o objetivo da prece é nos aproximar, nos elevar a Deus. Então, por que nós fazemos prece?
para que a gente se desligue aqui desse plano material, para que a gente consiga acessar os planos mais elevados. É para isso que nós fazemos uma prece. Continuando aqui, os espíritos dizem que, Kardec, explicando aqui, que Deus aceita todas as preces quando elas são sinceras. Então, não se preocupe com a prece, com as palavras que você usa. O importante é que você sinta essas palavras. Uma condição aqui, segundo São Paulo, uma condição essencial da prece é que ela seja inteligível. Então não adianta nada você querer falar um monte de palavra difícil, que às vezes nem você está sentindo isso, só porque você quer falar a palavra bonita, porque isso daí não vai servir para nada. O importante é que ela seja inteligível e que você sinta o que você está falando, que sirva para você refletir naquilo que você está falando. Aqui dentro do Evangelho, ele recomenda que quando você não sabe o que dizer, o que eu vou falar? Então você pode adotar uma prece que seria assim universal, que é aquela que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Se eu tiver que fazer uma prece, não sei falar nada, não sei falar direito, vou fazer a prece. Mas não é fazer a prece assim da boca para fora, como se estivesse falando uma receita de bolo. É para fazer a prece sentindo cada palavra. E se a gente não entende a profundidade daquelas palavras, aqui no Evangelho tem uma explicação de cada trecho, para a gente entender o que você está falando para cada pedacinho daquele que você fala. Aqui também ele nos ensina que nas reuniões espíritas, como essa que nós estamos começando aqui, tem aquela frase que Jesus disse, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria. Só que ele não está de verdade se nessa reunião cada um estiver pensando numa coisa diferente e ninguém estiver sintonizado de pensamento. Então, essa reunião que nós fazemos e que nós pensamos, se tiver 2 reunidos em nome de Jesus, essas pessoas, se elas estão ali, não estão pensando na verdade em Jesus, no serviço que ela está prestando ali para Jesus, então, na verdade, ela não está ali com Jesus, É meio vazio esse tipo de sentimento. Ainda mais se essas pessoas, entre elas, estiverem com raiva uma da outra, sentindo inveja, ciúme, que são coisas que às vezes nós sentimos mesmo, É da nossa inferioridade. Às vezes você olha alguém que está fazendo alguma coisa e você tem ciúme, porque, por exemplo, uma pessoa entra na sala e vem aqui dar um abraço ali na Dona Henriqueta e não dá um abraço em mim. Aí eu vou ficar com ciúme. Por que só na Dona Henriqueta? Por que em mim? Então, isso é da gente, esse tipo de sentimento inferior. E quando a gente vê, ele já está ali acordando. Isso não é bom para nós, não. Está falando aqui também sobre médiuns e preces para si mesmo. Mas por que eu falei isso antes? Porque é importante que nós entendamos que nós precisamos trabalhar primeiro a nossa harmonização para chegar aqui e servir melhor. Depois, no livro dos médiuns, aqui no final, como eu disse, o tempo é curto, então eu vou dar para vocês fontes que depois vocês podem estudar melhor, se vocês quiserem. Aqui no fundo tem um índice geral no livro dos médiuns. No índice geral tem um item aqui que é o oração. Aí só para vocês entenderem o que ele está tratando aqui. Oração e cura. Será que eu consigo curar alguém só fazendo uma prece? Então ele diz o seguinte, que depende. Pode ser que a cura venha. Mas se essa pessoa tiver que passar por aquele problema, a oração não resolveu a doença dela. Mas não é por isso que a sua oração não foi ouvida. Ela pode ter um alívio, ela pode ter uma ajuda, pode ter uma diminuição do sofrimento. Mas se ela tem que passar, não tem como, a gente falar, não, vou fazer uma oração e você vai sair curada daqui. Isso não existe. Nós não podemos fazer esse tipo de promessa nem acreditar assim, A não ser que exista um médium de cura e que seja permitido por Deus que ele faça mesmo a cura daquela pessoa, Vai falar também aqui em favor do obsessor. Então, se eu não sei como falar pro obsessor uma prece, eu vou consultar aqui o que eu vou falar em benefício dessa criatura. Então,
em favor do obsessor, espírito leviano, fórmulas eficazes a gente conversou, e o médium curador. Vamos falar um pouquinho dos assuntos que tem aqui no livro dos médiuns. Olha a importância da gente compreender aqui. Quando nós estamos tratando com um espírito que está com algum problema de equilíbrio, seja um obsessor de alguém, seja um espírito leviano, brincalhão, algum espírito que está ali para perturbar, então eu posso fazer uma oração por ele, dependendo do momento e da situação, porque às vezes não adianta você querer receber, conversar com o espírito e já entrar numa prece, porque às vezes você tem que ouvir primeiro o que ele quer, você tem que conversar com ele para você entender as necessidades dele, porque quando o espírito consegue conversar, é porque ele está com a permissão dos mentores da casa, de Deus. E se ele falou, é para que a gente ouça e aprenda com ele, com aquilo que ele está dizendo. E aí, se for, por exemplo, um espírito brincalhão, se você mostrar para ele que você percebeu que ele está querendo brincar, mas não ficar bravo, elevar a voz, nada disso, porque isso não resolve. Isso só vai fazer com que um espírito que está enfurecido ou querendo brincar, isso só vai fazer a coisa piorar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedindo ajuda para Deus, para saber como conduzir aquela situação, porque nós ali, eu devo dizer a vocês que muitas vezes as pessoas que estão falando, encarnadas, às vezes aquele irmãozinho não está escutando a pessoa. Às vezes ele não consegue ainda perceber. Mas os amigos espirituais estão usando aquele momento para beneficiar outros irmãozinhos. E às vezes, através de um atendimento, são orientados vários irmãozinhos. Mas é muito importante você se manter em prece. Por quê? Para o equilíbrio da sala. Então, se numa sala tem uma comunicação que está assim bastante perturbadora, em primeiro lugar, vamos entrar em prece e não nos deixar influenciar por aquela perturbação. Por quê? Porque senão nós vamos perder o controle e aí nós não vamos conseguir assumir esse controle de volta. O que é que nós fazemos? Nós realmente pedimos ajuda para a espiritualidade, porque quem faz o trabalho de assistência, recolhimento, orientação são eles. E nós precisamos desenvolver uma capacidade de perceber como agir em determinada situação. Muitas vezes você não está enxergando o que o espírito está passando, você não está vendo a condição dele, mas pelo que ele fala, pela maneira como ele está ali, você percebe qual é a necessidade dele. E aí, se for o caso então de você fazer uma oração, faça você a oração em benefício dele. Também não diga para ele assim, olha, faça oração, você deve fazer oração. Às vezes ele nem sabe fazer uma oração, às vezes ele não tem condições, ele não tem equilíbrio. Como é que você vai mandar ele fazer uma oração? Quem tem que fazer oração por ele é você. Então é a gente que tem que fazer oração em benefício das pessoas, dos irmãozinhos que estão ali. Nós devemos também ter muito cuidado, manter sempre a nossa vigilância. Nós precisamos fazer mesmo aquilo que Jesus recomendou, orar e vigiar, porque muitas vezes nós vamos ter dentro do nosso espaço alguém que se deixa obsediar. E essa pessoa precisa da firmeza, do equilíbrio dos demais, porque do contrário, ela pode desestabilizar também, desarmonizar a equipe. Como é que nós fazemos isso? Muita atenção na maneira como uma comunicação, alguma coisa que é dito, é feito. Porque, veja bem, se a gente vai falando tudo que vem na cabeça, nós não estamos fazendo o nosso papel de médium. O papel do médium é filtrar.
Ele não pode ser assim, o Espírito falou aqui para fazer uma coisa, eu vou falar, para fazer. Nós não podemos fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu apliquei o passe, eu recebi uma intuição para mandar aquela pessoa fazer yoga. Puxa vida, né? Acho que o nosso papel não é esse, não. O que nós podemos? Olha, leia o Evangelho, ore mais, entre em contato com o mundo espiritual. Ficar receitando esse tipo de coisa, isso não é papel da casa espírita. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós temos, as intuições, né, o que a gente ouve lá dentro, para que a gente não passe uma informação que não é o papel da casa espírita. Não existe, pode ler as obras básicas, que vocês não vão encontrar lá nos relatos do céu e inferno, por exemplo, nas comunicações dos espíritos de todos os tipos. Não se manda ninguém fazer esse tipo de coisa, porque nós não temos esse tipo de atribuição. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Se vem ali, vamos filtrar. Deixa eu ver o que eu devo mesmo falar ali dentro, né? Tomar cuidado com isso. A oração é a melhor maneira de nós irmos filtrando realmente o que a gente precisa fazer, saber como agir com os nossos irmãozinhos. Então isso aqui no livro dos médiuns. E para finalizar aqui a nossa fonte de pesquisa de hoje, sobre a desobsessão, né? Aqui, então o livro Desobsessão, o item 4 nós já estudamos, que é a necessidade de nós entrarmos em oração antes de vir para cá, para equilibrar o nosso espírito antes de chegar aqui. A oração é recomendada para nós. Como eu disse a vocês, um dia eu tomei uma bronca porque eu não estava fazendo oração para me equilibrar, e aí, segundo eu escutei, a minha energia não estava boa, não. Então, assim, vamos fazer a nossa parte, que é fazer a vigilância, fazer a oração, para chegar aqui preparado para o trabalho. Depois, sobre as preces, olha o que recomenda aqui André Luiz. Vamos falar da prece inicial, que é feita antes da nossa reunião começar. Então aqui, a recomendação, a instrução é a seguinte, que quando vai começar o trabalho, o orientador vai diminuir a luz e vai tomar a palavra então e vai fazer a prece inicial. Essa prece deve ser curta e nenhuma prece pode ultrapassar 2 minutos. Nenhuma. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que existem ali, aguardando para serem atendidas, entidades em agoniada espera de socorro. Imaginem vocês, se vocês chegarem no hospital, morrendo de dor, e vocês encontrarem lá as pessoas que deveriam atender vocês conversando. O que vocês iam achar? Vamos entender assim, que aqui é um lugar de atendimento, de alívio de sofrimento. Então, se eu me demoro na prece, na conversa desnecessária, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou perdendo um tempo que eu poderia estar atendendo alguém que está sofrendo. Imagine você chegando no hospital e tem lá 2 médicos conversando e você está morrendo de dor. O que você ia achar? Coloque-se sempre no lugar daquele irmãozinho que está necessitando de ajuda. Então, toda conversa que não é necessária, toda prece deve ser curta para que o objetivo real seja atingido. Ajudar essas entidades em agoniada espera de socorro, afeição de doente desesperado, reclamando medicação substancial. E aí mais um alerta, em diversas circunstâncias, essas entidades se acham ligadas desde muitas horas antes à mente do médium psicofônico. Então, o médium psicofônico, às vezes, já está ligado com essa entidade desde 2 dias antes. Imaginem o estado, tanto do médium, quanto daquela entidade. E aí ele diz o seguinte, que por causa disso, às vezes, o médium está com o seu psiquismo alterado e até mesmo a vida orgânica. Então, de repente, o médium está com um problema físico que não é dele, é da entidade. Então, vamos socorrer essa entidade o mais rápido possível
para o alívio dessa entidade que está sofrendo, e não é pouco, e também para o médium, porque o médium, ele sofre as condições espirituais da entidade. E o nosso trabalho é saber fazer um atendimento de maneira a que o médium não tenha que sofrer fisicamente além daquilo que é o necessário. Porque veja bem, se eu, por exemplo, quando o médium está com aquela situação de, às vezes, uma entidade que está afogada, com algum problema respiratório. Então, se ele fica naquela condição, a garganta dele está sofrendo, o pulmão dele está sofrendo, o coração dele está sofrendo, a pessoa, o corpo humano, está sofrendo os efeitos. E aí, depois, isto até vai passar. Mas por que nós vamos deixar aquele sofrimento todo se prolongar além do necessário? Vamos pensar nisso. É sempre um atendimento caridoso. Então, caridoso com o irmãozinho que está sofrendo, caridoso com o médium que está ali e caridosamente ofereceu o seu instrumento físico para que aquele irmãozinho fosse socorrido. Então, olha como é importante a gente prestar atenção no que está acontecendo. Muitas vezes, o médium, nós precisamos aprender, gente, isso é uma coisa que é preciso aprender. Vamos observar o médium para que a gente possa ajudar no socorro daquele irmãozinho, porque se eu não observo o médium, às vezes ele está mediunizado, eu nem percebo. Às vezes o irmãozinho vai ter que ir embora porque aquele que devia receber ele ali e falar com ele nem prestou atenção. E aí não teve como, Então vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Prestar atenção naquilo que nós devemos fazer, Então o médium fica com seu psiquismo e a vida orgânica alterada. Então, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilação. Então vamos prestar atenção nisso, para a gente poder ajudar. Prece final, olha só, como eles são bastante instrutivos, Aí você vai ler assim, prece final. Ele não está falando ser bem conciso, simples e direto? Então, prece final, só tem uma frase. E aqui ele repete, a prece final proferida pelo dirigente da reunião obedecerá à concisão e à simplicidade. Então, o que nós percebemos da prece aqui hoje, da oração? A oração é importante em todos os momentos do trabalho, da reunião mediúnica, da reunião doutrinária. Ela é importante para o preparo de quem vem trabalhar. Ela é importante para o médium, para que o médium consiga ir se mantendo equilibrado também, porque nós sabemos que ele está sendo ligado aos nossos companheiros espirituais aí, e se ele não permanecer em oração, ele pode perder o controle. Nós precisamos da oração para nós mantermos o equilíbrio durante a reunião. Precisamos pedir assistência da espiritualidade no início, dos mentores da casa, porque nós sabemos que sem ele nós não fazemos nada. Então o nosso compromisso é pedir para que eles dirijam e nos oferecemos da melhor maneira para que isso possa ser feito da maneira mais eficiente possível. A oração é importante quando nós terminamos, porque nós precisamos também agradecer. Vamos agradecer, porque nós recebemos tanta ajuda durante a reunião, Tanto socorro que é realizado, tanto sofrimento aliviado, e nós precisamos agradecer tudo isso, Não é mais momento de pedir, não, é de agradecimento mesmo, E agora eu queria abrir um pouquinho para vocês. Alguém gostaria de falar, de perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Essa questão, talvez nem fosse necessário, mas me impressionou por ter acontecido comigo, essa questão da terapia com o médico, do problema físico. Eu amanheci com uma dor no braço, que eu não mexia o braço, simplesmente não mexia. Eu só conseguia mexer mal a mão
E aquilo eu fiquei uma semana, e analgésico não resolvia, e tomei passe que uma vez não resolveu. Aí numa reunião, a Kelly nunca participou da nossa reunião, ela veio aquele dia. Eu falei, gente, eu vou pedir o passe hoje outra vez. Eu não estou, meu braço não melhora. Aí ela me aplicou o passe e eu fui encerrar a reunião. Ela falou, se der, espera um pouquinho. Aí, quando a gente deu o tempo da espera, ela recebeu o irmãozinho falando, olha meu braço, olha o que fizeram com o meu braço, olha o meu braço, reclamando. Não me lembro quem conversou, né? Não me lembro o diabo. Enfim, atendendo de irmãozinho, encerramos a reunião, fui embora para casa, mas sem nada. Absolutamente sem nada, vida normal. Então é uma coisa assim que realmente impressiona. Nós sabemos, então, olha, não, como eu disse para vocês, eu procuro sempre trazer as fontes da doutrina espírita, né, que são as referências para que nós possamos estudar. E é muito importante a gente compreender que esses nossos irmãos que estão desencarnados, eles precisam desse socorro que é feito nesta casa, porque é muito duro o sofrimento que eles passam. Tem muitas situações duras. A gente às vezes sente um mínimo daquilo que eles estão sentindo. E aí vamos pensar sempre assim, né, caridosamente, tanto neles quanto nos nossos companheiros, que são os médiuns, ou aqueles que estão sentindo essa influência, porque é o nosso trabalho atender com todo amor tanto os nossos companheiros, como as pessoas que vêm na casa, como também os nossos irmãos desencarnados, né? Porque a gente sabe que essa ligação, essas influências, né, esses resquícios dessas ligações que ficam nas pessoas, elas causam também um sofrimento. Então, quanto mais rápido nós agirmos em benefício desses irmãozinhos, para aliviar, para encaminhar, orientar, melhor, né? Quem de nós aqui gosta de ver alguém sofrendo? Ninguém, nenhum de nós. E eu acredito que essa deve ser a razão, né, motivo maior de todos nós estarmos aqui, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui não estamos aqui para assistir nenhum espetáculo ou para assistir aí o fenômeno. Nós estamos aqui porque nós nos colocamos a serviço para ver o que a gente pode fazer para ajudar, né? Acredito que essa é a maior razão de nós estarmos aqui, né? E aí, por que nós estamos estudando? Como que eu vou poder fazer isso melhor? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer diálogo, realmente me faltava mesmo bastante conhecimento, experiência para fazer isso. E aí eu vou percebendo que conforme eu vou estudando, e eu estou me usando de exemplo, mas eu acho que assim, cada um de nós deve perceber o quanto que o estudo faz você se tornar uma ferramenta melhor, tanto para conversar com alguém que chega aqui, para você saber o que dizer para essa pessoa, quanto para você poder tomar alguma decisão, um encaminhamento. E você vai percebendo o quanto que o estudo vai te preparando melhor para lidar com as coisas que vão acontecendo. Porque é só assim que nós vamos aprender mesmo, só estudando. Aí você é igual a sua profissão, você estudou lá na faculdade, você viu a teoria, aí depois você vai trabalhar e você vai pôr em prática e vai ver qual teoria vai servir para você resolver o problema. Então todos nós fazemos essa preparação para saber o que fazer na hora que acontecer alguma coisa, senão acontece e você não sabe o que fazer, porque você não tem informação, né? Então tá, se ninguém tiver mais nada para perguntar ou comentar, nós vamos encerrar, porque são 8 horas e nós precisamos nos colocar à disposição, né?